Olá, aluno do EJA, seja bem-vindo para mais uma aula de língua inglesa. Eu sou a professora Areice Amaro e esse vídeo é uma parte 2, tá? A gente está no volume 3, unidade 3, tema 1 e é uma parte 2, é uma continuação do que a gente estava já vendo na parte 1, né? Só que essa aula a gente vai ter um foco maior na gramática e em resolução de exercícios. Então, aluno, agora nós vamos estudar o Simple Future e essa explicação eu peguei do todamateria.com.br. O futuro simples, também chamado de Future Simple, é um tempo verbal usado para expressar ações futuras que irão ocorrer, ou seja, que ainda não aconteceram, obviamente, né? Por se tratar de futuro, elas ainda irão ocorrer. Pode indicar uma decisão que está sendo tomada no momento da fala, ali mesmo no ato da fala. Além disso, pode expressar um pedido, uma promessa, um aviso, um convite ou uma oferta. Então, geralmente, esse Simple Future, aluno, a gente até chama ele até de futuro imediato, né? É quando você toma ali a decisão naquele momento da fala. Alguém toca a campainha da sua casa e você fala, eu vou lá atender. Né? Você não estava se programando, não era um plano. Foi uma coisa ali imediato. Chegou alguém, você se prontificou. Eu vou fazer tal coisa. Hoje à noite eu vou sair com tal amigo, mas que não demandou todo um planejamento, uma organização, né? Se trata de futuro e geralmente tem esses pesos. Tem muito peso também de oferta, de você estar disposto de alguma maneira a ajudar ou a convidar alguém para alguma coisa. Está muito relacionado a promessas também. Eu vou te falar, né? Eu vou te explicar melhor, eu não vou falar para ninguém, por aí vai. E também para um pedido, né? Você vai me ajudar? Você vai comigo? Então, todas essas estruturas, a gente vai seguir a lógica do futuro simples na língua inglesa. Esse futuro, nós vamos ter o futuro com o eu, porque a gente vai ter duas maneiras de futuro que nós vamos estudar hoje. Vamos começar com o eu. Geralmente usamos o eu para indicar uma ideia de futuro que pode expressar incerteza ou ser decidida no momento da fala. Então, ele é um futuro mais imediato, ele é um futuro mais simples, como o próprio nome diz, né? Ele é um futuro que não precisa de muita programação, não precisa, por exemplo, para você fazer uma viagem, são várias coisas que precisam ser levadas em consideração, né? Você precisa ver o local para onde você vai, com quem você vai, como que você vai, o que você vai levar, quanto tempo você vai ficar, as atividades que você vai fazer lá, comprar as passagens, ver a sua estadia, ver as alimentações, ver os pontos turísticos, são tantas coisas para serem levadas em consideração. É bem diferente desse tipo de futuro, que ele é um futuro mais incerteza, ele é um futuro mais leve, digamos assim. Se der tempo, hoje eu vou ver um filme, vou assistir uma série, por exemplo. Mas assim, não é aquela coisa obrigatória, né? E nem é uma coisa que você demandou muito tempo. Então pode até indicar um pouco de incerteza. Se der certo, se der bom, eu vou fazer essa coisa. Se não, tudo bem, vida que segue. Vamos para as regras, né, desse futuro, como que funciona. Na afirmativa, nós vamos ter o sujeito, vamos ter o eu, vamos ter um verbo no infinitivo, só que o infinitivo sem o to, tá? Ele é o verbo na forma mais crua, mais simples dele, sem ed, sem ing, sem nada disso. Exemplo, they will buy a new house. Então, nós temos aqui they, sujeito, temos o eu, que é de futuro, temos o verbo e todo o restante aqui é complemento. A tradução seria, eles vão comprar uma nova casa, ou eles irão comprar, ou eles comprarão, enfim, todas essas possibilidades que a gente tem para tradução, a gente pode fazer para se referir a esse futuro. We will go out tonight. Nós vamos sair hoje à noite. Então, assim, ele é um futuro até meio que próximo, né? E, assim, nessa estrutura aqui, dá um ar de que não foi uma grande programação. Não foi uma programação de, eu tive que reservar uma mesa no restaurante, comprar os ingressos para uma peça de teatro, alugar uma limusine, fazer tudo isso para sair com essa pessoa à noite. É uma coisa mais despretensiosa. Nós vamos sair. Talvez hoje a gente vá ali no shopping, a gente vá ali tomar um sorvete, mas não tem essa carga tão pesada de planejamento, de organização. A forma afirmativa também pode ser utilizada na forma contraída após os pronomes pessoais, ou seja, após o sujeito, né?
Para isso, basta usar apóstrofo LL no lugar de will. Então, nós temos I will visit my cousin tomorrow. Né? Eu vou visitar minha prima ou meu primo amanhã. Na forma contraída, ficaria I'll visit my cousin tomorrow. Então, essa estrutura aqui é muito utilizada principalmente na fala, em situações informais. Então, quando você está assistindo um filme, uma série, quando você vê, às vezes, até uma entrevista em língua inglesa, as pessoas utilizam esse tipo de estrutura. Na escrita, numa prova, uma redação, uma coisa mais formal, um e-mail que você está mandando para, não sei, para um diretor, para um professor, aí foca no uso mais completo, sem ser formas contraídas, sem ser abreviações. Mas na fala, no momento informal, num chat com amigos, num jogo online, as pessoas vão utilizar bastante esse tipo de estrutura. They will arrive at night. Ficaria they'll arrive at night, né? Que seria essa junção de tudo. Mais exemplos. She will meet her family next Christmas. Então, ela vai conhecer, né? Vai lá ver a família dela no próximo Natal. Ou então, she'll meet her family next Christmas. E atenção, não se usa o will para coisas que já foram planejadas, marcadas, organizadas com antecedência. Então, aluno, eu vou bater bastante nessa tecla porque é o que vai fazer a maior diferença entre o will e entre o going to. Não vou falar sobre o going to agora, segura, porque a gente ainda está nas regras do will, até agora só vimos a estrutura da afirmativa. Ainda falta ver a estrutura de negativa, interrogativa, ver exemplos e fazer mais exercícios sobre o will, para aí sim a gente ir para o going to, que é um futuro não tão complicado, mas que vai ter um foco maior nesses usos aqui de planejamento. Negativa. A formação na negativa segue da seguinte forma: sujeito, mais o will, mais o not, mais o verbo sem o to, mais o complemento da frase. Então, they will not buy a new house. Eles não vão comprar uma nova casa. We will not go out tonight. Nós não vamos sair hoje à noite. A forma negativa também pode ser utilizada na forma contraída. Para isso, basta usar o won't no lugar de will not. Então, they will not buy a new house ficaria they won't buy a new house. We will not go out tonight ficaria we won't go out tonight. Então, é bem comum. E aí, nesse caso, quando a gente faz a contração do will mais um not, não vai ter aquela contração da afirmativa que a gente viu, que é o apóstrofo LL, né? A gente tem que escolher qual das contrações a gente pode fazer. A forma interrogativa, vamos ter a seguinte estrutura. Na interrogativa, a gente segue aquela premissa da língua inglesa, de inverter, né? Se na afirmativa era sujeito mais o will, agora na interrogativa vem o will primeiro para depois vir o sujeito. Então, a estrutura é o will na frente, o sujeito, o verbo sem o to e o complemento da frase. Will they buy a new house? Eles vão comprar uma casa nova. Will we go out tonight? Nós vamos sair hoje à noite. E aí, aluno, eu peguei esse exercício da eagleforyou.com, né? Ego para você, Eagle for You. E a gente tem assim, Jean asked a fortune teller about his future. Here is what she told him. Então, o Jean perguntou para uma fortune teller, né? Fortune teller é uma pessoa que fala sobre o futuro. Ela pode ler o futuro através de cartas, da mão, de outros artifícios, enfim, ela conta o futuro, né? E aqui nós temos o que ela disse para ele. Então, a gente vai utilizar a estrutura do will para preencher essas lacunas utilizando os verbos aqui que estão em destaque dentro dos parênteses. Então, o sujeito é you. You coloca o will, coloca o verbo na forma base dele, sem ed, sem ing, sem nada. You will earn a lot of money. Então, uma das coisas que a fortune teller falou pro Jean foi: você vai ganhar muito dinheiro, futuro, né? Aqui nós temos travel. You will travel around the world. Você vai viajar, né, o mundo inteiro. You will meet lots of interesting people. Você irá conhecer, vai conhecer ou conhecerá muitas pessoas interessantes. Everybody will adore you. Todo mundo vai te adorar. Agora aqui na quinta nós temos uma negativa. You
Tarará, any problems. Se for na forma contraída, you won't have any problems. Você não terá nenhum problema. Se não fosse na forma contraída, você colocaria will not e o verbo sem ed, sem ng, sem nada disso. Many people will serve you. Muitas pessoas irão te servir, vão te servir. They will anticipate. Eles irão antecipar os seus desejos, né, as suas necessidades. Tudo isso é a leitura que ela foi fazendo pro Jim, né? Outra negativa. There won't be anything left to wish for. Não terá nada mais para você desejar, para você pedir. Então ela está fazendo essa leitura assim de uma vida perfeita, né? Vai ganhar muito dinheiro, vai viajar, vai conhecer muitas pessoas legais, interessantes. Todo mundo vai te adorar, não vai ter problema. Todo mundo vai te servir, eles vão antecipar o que você quer, não vai ter nada mais que você precise, né? Tudo será perfeito. Everything will be perfect. Então ela só falou coisas maravilhosas pro Jim, né? Até que chega a 10ª. But all of these things will. Aqui a gente tem um happen e tem um only. Essas palavras, only, just, always, never, essas palavras sempre vêm antes do verbo, né? But these things will only happen if you marry me. Então ela falou tudo isso para ele para no final dizer, mas todas essas coisas só irão acontecer, só vão acontecer se você casar comigo. Então, né, toda essa leitura aqui utilizando o futuro, por quê? Futuros imediatos, ela estava ali lendo naquele momento, a gente não sabe, né, como se trata de um exercício, mas digamos que ela estivesse vendo nas cartas. Então, assim, não está nada planejado, ela está aqui virando uma carta, vendo o que a carta está querendo dizer, o que significa, de acordo com os estudos dela, né? E falando sobre o futuro. Ah, eu vejo aqui que você vai estudar muito, você vai conhecer uma pessoa nova, você vai ficar famoso, você vai ganhar muito dinheiro, você vai se mudar para uma nova casa, enfim. Então, tudo isso está relacionado a um futuro imediato, a coisas que ela está pegando ali na hora, desvendando e fazendo essas leituras, não é nada planejado. E aqui ainda teve esse ar cômico no final, né, dela dizer que tudo isso ele só vai conseguir se ele se casar com ela. Então, meio que anula tudo que ela estava prevendo antes, né? Então, aluno, basicamente, essa é a estrutura. Numa frase que nem essa, you will earn a lot of money. Se fosse negativa, bastava colocar o not aqui, ou usar a forma contraída won't. You won't earn a lot of money. Se fosse interrogativa, bastaria fazer essa inversão aqui. Will you earn a lot of money? Você vai ganhar muito dinheiro? E as pessoas responderiam yes ou no nas respostas curtas. Então, lembrando, will, desejos, pedidos, futuro imediato, promessas, ajudas, futuros incertos, futuros que não estão planejados de maneira alguma, são futuros mais, como que eu posso até dizer, são futuros que não são tão categóricos, eles são mais leves, assim, eles são mais fluidos, essa é a melhor palavra. Ele pode acontecer, como não pode, porque se trata de um futuro, mas não tem muitas checklists, muitas coisas a serem seguidas. Ele é mais solto, ele é mais leve. Going to agora. O going to é uma expressão utilizada no inglês para falar de planos e intenções futuras. Ele é usado quando a pessoa já decidiu o que vai fazer, ou seja, quando uma ação já está planejada e irá acontecer num futuro próximo. Então essa vai ser a diferença cordial, assim, né? É a mais principal, digamos assim, entre o will e entre o going to. Regras de formação afirmativa. A gente vai ter o sujeito, o verbo to be, o going to e um verbo no infinitivo sem o to, né? I am, porque já tem o to aqui. I am going to work, né? Eu vou trabalhar, eu trabalharei, enfim. She is going to travel to Japan. Ela vai viajar para o Japão. Então, aluno, aquilo que eu estava falando, para ela viajar para o Japão, ela tem que organizar uma série de coisas, né? Fazer uma série de planejamentos. Por isso que a gente não falaria she will travel to Japan. Porque o will, ele é muito mais uma decisão ali imediata, né? Para a pessoa viajar para o Japão, não importa de onde ela esteja vindo, não é uma decisão imediata, não é uma coisa do dia para a noite que você resolve todas as coisas que precisam ser resolvidas para você fazer uma viagem desse estilo.
Quando vai para negativa, aluno, a gente vai ter o sujeito, o verbo to be, o not, o going to e o infinitivo. I am not going to work. She is not going to travel to Japan. Então, basta colocar o not. Também pode ter formas contraídas, né? Tipo, she isn't going to travel to Japan. Também é possível. Já na interrogativa, a gente faz aquela inversão. Vem primeiro o verbo to be, depois sujeito, depois going to, depois o verbo. Am I going to work? Eu vou trabalhar. Is she going to travel to Japan? Ela vai viajar para o Japão. Então, quando é interrogativa, basta fazer essa inversão aqui. Enquanto na afirmativa era she is, na interrogativa ficou is she. Só para lembrar, tanto o will como o going to são usados no tempo futuro. No entanto, o will é utilizado para fazer previsões no futuro. Ou seja, trata-se de um futuro incerto. Então, por exemplo, eu acho que eu serei famosa, né? Eu acho que hoje eu vou cozinhar, vou preparar uma lasanha. Mas são previsões sobre o futuro e são bem incertos. O going to a gente também pode utilizar para fazer previsões sobre o futuro, só que são previsões que a gente tem uma forte evidência do presente para levar a acreditar naquilo. Por exemplo, digamos que você acordou pela manhã, o céu estava super nublado, né? Estava um tempo fechado. E você faz uma previsão, né? Eu acho que hoje vai passar o dia inteiro chovendo. Então eu acho que essa noite vai chover bastante. Mas aí passou meia hora, 40 minutos, o céu se abriu. Então, assim, é uma previsão incerta, não deixa de ser uma previsão incerta, um futuro incerto. Só que você pode utilizar o going to porque você tinha uma evidência concreta, uma evidência bem forte no presente para te levar a acreditar naquela previsão. Um outro exemplo, você conhece uma pessoa que ela tem habilidades manuais muito boas, né? Ela sabe cortar, desenhar, pintar, costurar, enfim. E aí você fala, eu acho que essa pessoa, quando ela crescer, ela vai ser uma artista. Ela vai ser uma artesã, por exemplo. É um futuro incerto, porque se trata de futuro, mas você tem bases, né, do presente, evidências do presente que te levam a crer que aquela pessoa, no futuro, ela vai ser uma artista, por exemplo. Então, essa é a maior diferença das previsões com will e das previsões com going to. Com will, né, também é muito comum a gente utilizar esses seguintes verbos aqui. Think, que é achar, pensar. Hope, que é esperar. Guess, que também pode ser traduzido como achar ou como adivinhar. E o to be sure, ter certeza. E as expressões que geram incerteza também são comuns, como probably, que é o provavelmente, possibly, possivelmente, o maybe, que é o talvez mais informal e mais do sotaque americano, e o perhaps, que também significa talvez, só que ele é um talvez mais formal, mais polido, mais educado, e é mais utilizado pelos britânicos, né? Quem segue mais a estrutura e os sotaques do inglês britânico. Então, resumão de tudo. Tanto eu como o going to vai servir para falar sobre o futuro, vão servir para a questão aqui que a gente viu, né? De futuro incerto, de previsões. Mas o will, uma coisa mais imediata, mais leve, como eu falei, e o going to, uma coisa que foi mais planejada, organizada, que você demorou um maior tempo de planejamento para aquela ação futura. Então, por exemplo, no will a gente viu aquele exemplo de nós vamos comprar uma casa nova, né? É um tipo de exemplo que poderia facilmente ser colocado no going to em um outro contexto. Por exemplo, fulano vai comprar uma casa nova próximo mês. Para o fulano comprar uma casa nova no próximo mês, ele já teve que vender a dele, ou enfim, abrir mão da que ele está agora, ou largar, ou já avisar para quem ele aluga a casa que ele vai sair daquela casa. Teve que fazer pesquisas, que ver quanto de dinheiro que ele vai ter que dar, quanto de financiamento, ter uma noção do qual é a casa que ele quer, se ele quer uma casa, se ele quer um apartamento, se ele quer com garagem, com quintal, quantos quartos, quantos banheiros, quantas pessoas, o bairro, se é perto do trabalho, se é perto de onde estuda, perto de algum familiar. Veja, aluno, tanto de coisas que tem que ser levado em consideração para a gente poder falar que no próximo mês aquele casal, aquela pessoa em específico, ela vai comprar uma casa. Então, nesse tipo de estrutura seria o going to. Próximo mês fulano vai fazer uma viagem, vai fazer um intercâmbio, vai comprar um carro, né? Esse tipo de estrutura going to.
planejamento, né? Pode ser futuro incerto? Pode, porque qualquer futuro ele é incerto, né? A gente pode se organizar para fazer várias coisas e aí do nada vir uma pandemia, como veio no ano de 2020. Na verdade, são coisas que fogem do nosso controle. Mas o Going To, ele dá um ar de que é um futuro um pouco mais certeiro. Embora a gente nunca possa, né, porque se trata de futuro, o Going To, ele traz esse ar de organização. Um ar de que foi tudo direitinho, assim, meticulosamente planejado, organizado, pensado para que dê certo. Enquanto o Will, não. O Will, ele é muito mais despojado, digamos assim, talvez, né? Por isso que é muito utilizado com talvez eu vá para o shopping hoje. Talvez eu veja o meu amigo hoje. Mas não tem essa carga, esse peso de organização e de que vai dar certo como o Going To tem. Vamos lá? Alguns exercícios. What are you going to do? O que você vai fazer? Ou então, o que vocês vão fazer, né? Lembrando que you pode ser singular, como pode ser plural. I travel to Los Angeles. I do my homework. We're not going to call the police. I'm going to call the police. Ou we'll think about it last week. Quais as alternativas aqui, os itens que a gente já pode eliminar? A gente já pode eliminar o item A e o item B. Por quê? A gente está utilizando estrutura de futuro. O que você vai fazer? Você não pode responder no presente. Eu viajo para Los Angeles. Não, eu vou viajar, eu viajarei, né? I'm going to travel, por exemplo. Não, eu viajo. Que é presente simples, é para falar de hábitos, né? Eu viajo para Los Angeles 3 vezes por semana, por exemplo. Mesma lógica para cá. Eu faço minha tarefa de casa. Estou perguntando de futuro. Então, como é que eu respondo com presente? Não tem como. As possíveis, então, C, D ou E. Vamos eliminar mais uma. Item E fala de last week, semana passada. Como é que eu estou falando de futuro? Eu irei pensar sobre isso semana passada. Se essa frase finalizasse aqui, we'll think about it, nós iremos pensar sobre isso, tava ok. Mas essa estrutura de last week aqui é passado. Não tem como a gente, né, falar que vai pensar sobre algo falando do futuro e coloca uma expressão de tempo passada. Então aqui, as possíveis, item C e item D. We're not going to call the police. Geralmente, gente, quando vai fazer a forma contraída na negativa, a gente faz a contração aqui no verbo to be. Você pode escrever assim, we're not, mas não é tão comum. Mais comum é we aren't going to call the police. Então, essa daqui poderia até estar ok, mas eu considero o item D mais correto. O que você vai fazer? Se for no singular, eu vou ligar para a polícia. Estou me planejando para isso. Se for no plural, o que vocês irão fazer? Nós não vamos ligar para a polícia. Mas como eu falei, esse item aqui está um cadinho mais errado, principalmente por causa dessa estrutura aqui. Vai fazer contração na negativa, faça a contração no verbo to be. A segunda, a Mary fala, I am about to fall asleep, I need to wake up. E a Claire responde, I use some coffee. Então a Claire está falando, eu estou já para pegar no sono, precisa acordar. E a Claire vai se prontificar para pegar para ela, né, para dar para ela café. Então vamos partir daquela premissa. É um planejamento? Não. A Mary está ali naquele momento falando, caramba, não dormi bem noite passada, mas tenho muita coisa para trabalhar, muita coisa para fazer, eu preciso acordar. A Claire, que também não está por dentro disso, escuta e fala, pô, peraí, vou te ajudar, vou lhe pegar um cafezinho para você. É o quê? É um futuro imediato, foi uma decisão ali meio que na hora, instantânea, né? Então a gente já sabe que a estrutura vai ser o eu. I'll go use some coffee. I'm going to get you some coffee. I will get you some coffee. I'm going to get, de novo, I will go to get. Essa tá super errada. Going to, a gente já tira porque não é plano, não é uma previsão, é um futuro imediato. As possíveis, I'll go e I will get. O mais correto, item C, porque o get é o de pegar, go é ir. Eu vou, você, café, não faz sentido. Então, eu vou pegar, vou trazer get para você um cafezinho. Então, item C é o item mais correto. Agora, nesse exercício aqui, aluno, é só a estrutura de going to, né, de GT. Aí não é Dragon Ball GT não, tá? Going to. Então, a gente vai olhar para o que está dentro do parêntese, prestar atenção também no sujeito para ver qual é o verbo to be mais
aconselhável, digamos assim, e ver se é uma questão, se é uma pergunta, se é uma negativa, enfim. Então aqui nós temos take, o sujeito é I, verbo to be de I am, estrutura, sujeito, verbo to be, going to, o GT, né? E o verbo na forma base, sem ED, sem NG, sem nada disso. I'm going to take some photos on the weekend. Eu vou tirar algumas fotos no fim de semana, provavelmente um plano, a pessoa já contratou os fotógrafos, né, para fazer um book, algum tipo de coisa, ou a pessoa que vai tirar as fotos, né, ela mesma que vai tirar, já se organizou, para onde que ela vai no fim de semana, o material que ela vai levar, já colocou as baterias para carregar, é uma série de planejamento para que isso aqui dê certo. A segunda, they, verbo to be de they are going to order a pizza for dinner. Eles vão pedir uma pizza para o jantar. Então, talvez um planejamento no sentido de, a mãe e o pai já saem de casa hoje falando, galera, fiquem atentos, né? Venham para casa cedo hoje, que hoje eu não vou cozinhar, hoje vai ser pizza. Hoje nós vamos pedir uma pizza para a janta. Então, assim, pode ser uma frase de imediato? Pode, dependendo do contexto, né? Tá ali na hora, que nem foi aqui no exemplo da Claire e da Mary, né? Tá ali na hora, poxa, tô muito apressada, não tá dando tempo, vamos pedir uma pizza hoje para facilitar? Mas nesse contexto aqui é como se fosse um contexto que as pessoas que estão envolvidas já soubessem que naquele dia em específico vai ser pedido uma pizza para janta. We agora é negativa. We aren't going to play. Nós não vamos jogar futebol amanhã. We aren't going to play football tomorrow. Paul é como se fosse um he, um ele. Verbo to be de Paul is. He is going to get a summer job. Então ele vai conseguir, vai pegar um trabalho de verão, um trampozinho de verão. Aqui é uma pergunta, o sujeito é you. Então, are you going to phone me tonight? Você vai me ligar hoje à noite? Você está planejando, está abrindo aí um espaço na sua agenda para me ligar essa noite? A estrutura de going to. Aqui é outra negativa. Molly é um nome feminino, então é como se fosse um she. She, negativa. She is not, ou então she isn't, na forma contraída. She isn't going to buy a new skirt for the party. Então, Molly não vai comprar uma nova saia para a festa. Ela não está planejando fazer isso. Aqui é uma interrogativa. O sujeito é Greg. Greg é como se fosse um he. Então, is Greg going to start university next year? O Greg vai começar, né, vai entrar na universidade no próximo ano. É um plano, ele fez o vestibular, ele está estudando, está se preparando para isso. E aqui, aluna, só para a gente escolher se fica melhor usar will ou usar going to de acordo com os contextos. Na primeira a gente tem I haven't got my cell phone. E a pessoa fala, that's okay, tararã, mine. A pessoa está dizendo o quê? Nossa, não trouxe meu celular, esqueci meu celular. E a outra vai dizer, no problem, né? Beleza, eu te empresto o meu. É uma coisa imediata, ninguém saiu de casa planejando que a sua colega esqueceu o celular e por isso você ia levar um para emprestar para ela. Foi um futuro ali bem imediato de, peraí, vou te ajudar. Vou, né, quebrar esse galho para você. Então, I will lend. Futuro imediato, nada de planos. Já aqui, it's Julia's birthday next week, so, flowers. É aniversário da Júlia na próxima semana, então eu vou comprar para ela flores. Nesse caso aqui, plano, eu já sei quando é o aniversário da Júlia, já me antecipei de que vai cair em tal dia, que vai ser na próxima semana, já estou me planejando que eu vou comprar flores para ela, então eu vou ligar para uma floricultura, eu vou presencialmente na floricultura, vou escolher as flores, vou escrever o cartão, vou mandar entregar tal dia, em tal horário, em tal lugar. Então é uma série de planejamentos para eu poder dar essas flores para a Júlia no dia do aniversário dela, correto? Estrutura de going to, so I am going to buy her flowers. Então, basicamente, essa é a diferença. Futuro imediato, pedidos, promessas, futuros incertos, previsões, will. Planos, intenções, previsões, com
evidências do presente para você fazer essa previsão, organizações, coisas que demandam um certo tempo para que você possa se assegurar de que aquilo vai acontecer no futuro, going to. Então, vamos para mais alguns exercícios que tem essas estruturas do will e do going to que a gente está estudando, né? Aqui, aluno, eu peguei alguns balões que eu tirei de quadrinhos, sabe, de tirinhas. Essa especificamente era um diálogo entre a Mafalda e aquela amiga da Mafalda, a Susanita. E é bem interessante ver o contraste entre as duas, né? Porque a Susanita geralmente ela vem com algumas reproduções de patriarcado, de machismo, enfim, de coisas que ela aprende, né, com a família dela, e a Mafalda é aquele ponto ali de luz, né, de revolução, de pensamentos feministas, enfim. Então sempre é bem legal, é bem interessante e divertido ver o diálogo entre elas, né, e o ponto de vista de uma com o ponto de vista de uma outra. E aí aqui começa com a Susanita falando para a Mafalda, ela fala assim: First, I'm going to marry well, right? And then I'm going to have babies. And then I'll buy a big house and a really pretty car and then jewelry and then I will have grandkids. And this will be my life. Like it? E a Mafalda responde, yes, the problem is that it's not a life, it's a list. Então, o que a Susanita falou, né? Primeiro, eu vou me casar bem, certo? E depois eu terei bebês, né? Terei filhos. E depois eu vou comprar uma casa muito grande e um carro realmente muito bonito. E depois joias e depois eu terei netos. E essa será a minha vida. Gostou, né? Gostasse? E a Mafalda responde, sim, mas o problema é que isso não é uma vida, é uma lista, né? É uma checklist de coisas que vão acontecer. E aí na questão fala assim, qual é o tempo verbal predominante nos dois primeiros quadrinhos? Então, focando exclusivamente nas duas primeiras falas aqui da Susanita, qual é o tempo verbal que mais se predomina? Item A, simple present tense, percebido pelas expressões I'm e o will and I'll. Então, o I'm poderia até ser, né? Mas esse daqui a gente sabe que é a forma contraída de I will. E I will é futuro, não é presente, né? E aqui nas estruturas a gente vê ela fazendo uma programação, né? Ela planejando. A gente sabe que a Susanita é criança, assim como a Mafalda. Então ela provavelmente está aqui pensando há 15 anos, 20 anos na frente, como que vai ser a vida dela. Que segundo a Mafalda, não é só um planejamento, não é só uma vontade, é uma lista, né? Uma checklist de coisas que ela quer fazer. Simple future tense, percebido pela construção I'm going to e o I'll, né, do I will. Os dois de fato são futuro, mas vamos dar uma olhada nas outras opções, né? Presente contínuo, apresentado pelo ing em going. Então, a gente sabe que o presente contínuo ele tem essa característica de vir com ing no final dos verbos. Mas lembrando que o going to, ele é usado para falar sobre futuro. Então, realmente, de fato, a gente tem um ing aqui, mas logo quando vem depois o to também, a gente está falando do que a pessoa vai fazer relacionado a planos, a organizações e tudo mais. E aqui a gente tem, né, I'm going to have babies. Então é futuro, eu vou, né, eu terei bebês. Simple past, pois fala de babies. Esse daqui é aquele item totalmente fora da curva, porque babies é substantivo, nem é um verbo que está no passado. Enfim, nenhuma daquelas estruturas ali. A gente tem estrutura do passado com did, ou com um verbo com ed no final, por exemplo. E presente perfeito, pois apresenta o verbo have como auxiliar em I will have, né? I will have grandkids. Então a gente sabe que o presente perfeito, ele tem essa estrutura do have, mas o have ele não está funcionando como verbo ter, ele funciona como auxiliar. E nessa estrutura de I will have, aqui é o verbo ter. É o eu, o vou e o ter. Que ela está dizendo, eu vou ter bebês, né? Eu vou ter filhos. Então aqui não está funcionando como presente perfeito, que é a estrutura de futuro mesmo. Então o item correto é qual item? Item B. Porque a gente tem ali a Susanita fazendo alguns planos, e misturando essa estrutura do going to com a estrutura do will. Mas em todas as falas dela, ela está falando sobre o futuro, sobre coisas que ela quer que aconteça quando ela ficar mais velha. E na outra aqui nós temos assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna da frase adiante. Então a gente tem I'll, né, que é o I will contraído, tararã.
soccer this afternoon. Aluno, o que é que a gente viu sobre a estrutura do will? Né? A gente viu que tem que ter sujeito, o I, you, he e tudo mais. Tem o will e tem o verbo no infinitivo. O que é que isso significa? Que o verbo não vai vir com ing, com ed, com nada disso. Ele vem na forma mais crua dele, porém, sem o to. Então, diferente do going to, que o infinitivo já vem logo após o to, né? No will a gente não coloca to. A gente pega essa estrutura, ó, sujeito, will e o verbo aqui agora no infinitivo, sem nenhum sufixo. Então, I will play, não pode porque a gente tem sufixo. I will played, também não. I will to play, também não, porque é para ser sem o to. I will plays, aqui é a estrutura de terceira pessoa quando é presente, né? He plays, she plays. Então, o correto é o item D. Eu vou, eu irei, eu jogarei futebol nessa tarde. Ok? Então, aluno, essa foi a nossa aula, tá? Espero que tenha ficado claro, né? Com esses exercícios, pesquisem mais um pouco também, para você não confundir tanto essa questão do will e do going to. Vejo vocês na próxima aula. Bye, bye!